Se for para falar sobre identidade coletiva, temos de fazer com que as pessoas sintam que pertencem à mesma história. O Instituto Goethe quer passar uma imagem da Alemanha mais diversa, diferenciada e multifacetada. Nós não somos o sabe-tudo neste mundo global. Nós queremos ver que riquezas e oportunidades podemos encontrar em outras sociedades. O Camarote 21 de hoje é uma edição sobre os 70 anos do Instituto Goethe. Tudo começou em 1951 como uma associação para formar professores alemães. Das ist eine Landkarte. Mas isso já virou história. Hoje o Instituto Goethe tem 158 sedes em 98 países. Como tudo começou, o que está acontecendo agora e para onde essa jornada deve ir é o que o Camarote 21 vai mostrar. Camarões. O Instituto Goethe da capital Yaoundé recebe uma visita importante, Carola Lentz. Como presidente do Instituto, ela representa a cultura alemã e o diálogo internacional em todo o mundo. É a primeira grande viagem de negócios de Lentz desde que assumiu o cargo há 1 ano. A África é um continente importante e familiar para ela, que também é etnóloga. Finalmente estou aqui. Só esse barulho que se ouve ao fundo já me deixa nostálgica depois das minhas muitas estadias em Gana e Burkina Faso. Sim, a África é uma decisão consciente. Estou ansiosa para conhecer um novo país e voltar para casa com novas ideias. O motivo da visita é, entre outras coisas, o 60º aniversário do Instituto nos Camarões. Lidar com a história colonial alemã é uma das tarefas especiais. Trata-se de uma reconciliação com o passado e de criar uma cultura da memória, mas também de abrir perspectivas para o futuro. Os institutos regionais se orientam pelas necessidades locais. Para entusiasmar os jovens com o trabalho do Instituto Goethe, Camarões se concentra na digitalização. Existe uma certa afinidade digital, mas funciona de forma diferente da Europa ou do mundo ocidental. Eu gostaria que explorássemos algo assim mais intensamente como instituição e que promovêssemos isso junto com os nossos parceiros. Uma startup de aplicativos para o setor cultural apoiada pelo Goethe. Em Douala, o objetivo é tornar Camarões mais atrativo para jovens empresários e encorajá-los a ficar no país. Uma novidade, tanto para o Instituto quanto para a presidente. Uma visita a um centro cultural com o qual o Instituto colabora. Esse lugar só sobreviveu porque o Goethe criou um fundo para apoiar projetos artísticos independentes durante a pandemia. É a primeira vez que recebemos apoio financeiro. O Goethe confiou na gente e tornou isso possível. Não são apenas os artistas que estão felizes, mas todos aqui, porque podemos, enfim, colocar a mão na massa. Nós nos concentramos na arte e, graças ao fundo de ajuda, não precisamos dizer queríamos fazer isso ou aquilo, mas não temos dinheiro. Não, nós agora temos dinheiro. O próximo encontro oficial é com o prefeito de Douala, junto com Marilyn Douala Mangabel. O tema é a construção de um museu. Marilyn estabeleceu novos padrões de diversidade cultural e educação nos Camarões. Outra preocupação do Goethe e da presidente Carola Lentz, fortalecer a cultura juntos. O que continua sendo especial é uma cena artística muito animada e interessada. De resto, foi muito pouco tempo para realmente conhecer as diversas possibilidades e as riquezas deste país. Eu queria ter mais tempo para poder me aprofundar mais. Quem faz curso de idiomas no Goethe também quer se aprofundar. Todos os anos, 25 mil exames de alemão são realizados nos Camarões, um número bastante relevante. Outra motivação importante para os alunos é a viagem para a Alemanha. Mas, se isso se dará, é mais do que incerto, especialmente em tempos como esses.
Mas foi assim que tudo começou. Repita as frases. É primavera. Ele escreveu seu primeiro poema em um pergaminho. Ele se sentiu muito sublime. As aulas de alemão no Goethe já existem há 70 anos, o que hoje é uma rede com 158 institutos em 98 países, começou em 1951 como uma associação. Desde então, professores de alemão em todo o mundo passaram a vir para a Alemanha para cursos de capacitação. Einige sehen den ersten Schnee ihres Lebens. A partir de 1959, o Goethe se expande e passa a ser responsável por institutos culturais no exterior e começa a experimentar métodos de ensino mais modernos. Aulas de alemão na era espacial. Eu quero ir à estação Beta. Esse foguete não vai para lá. Não foi só o idioma alemão que foi exportado, mas também as canções e a cultura. A estreia de Karloff no Cairo. Os programas do Instituto Goethe geralmente apostavam no poder da música para unir as pessoas. O objetivo do trabalho também era político: melhorar a imagem da Alemanha no mundo após a devastação do nacionalsocialismo. Artistas eram enviados em viagens para estabelecer conexões além das fronteiras, como foi o caso da Orquestra de Estudantes de Tübingen nos anos 60. Na Nigéria, eles tocaram com um cantor em Yorubá, primeiro Mozart, depois canções folclóricas nigerianas. Algo diferente estava no ar. O movimento estudantil se refletia nas artes. Em Cabul, foi até possível presenciar uma vibe hippie, quando a banda Embryo se apresentou com músicos afegãos. Essa disposição de sempre nos perguntarmos: o que estamos fazendo está bom? É relevante para os parceiros? Existem vozes críticas? Como lidamos com isso? Acho que talvez essa característica seja mais acentuada no Goethe desde os anos 70. No início éramos um pouco mais cautelosos, mas depois, com a nova geração que começou a trabalhar com a gente nos anos 60, 70, temos nos reinventado continuamente. Ist ganz einfach. Ich habe es ja schließlich auch gelernt. Da. Goethe também era punk, mas o surgimento do Totenhose em Paris causou protestos na Alemanha. Isso é cultura alemã? Para alguns, o programa do Instituto era muito progressivo, mas os jovens gostaram exatamente disso. Durante as ditaduras militares na Argentina e no Brasil, nas décadas 70 e 80, os institutos se tornaram um importante refúgio para artistas de oposição, onde eles encontraram inspiração e liberdade intelectual. Tinha muito medo instalado, todo mundo tinha muito medo. E lá, de alguma forma, esse medo era minimizado, exatamente porque eu falei que havia uma sensação de imunidade diplomática ali dentro. Até hoje, o Goethe é palco para muitos artistas e intelectuais que não teriam espaço em seus próprios países, por motivos políticos ou por falta de infraestrutura. Conflitos internacionais e reviravoltas históricas, situações às quais o Instituto teve que reagir continuamente. A queda do muro, novas oportunidades, mas também desafios no leste europeu. A busca de um diálogo com o mundo islâmico após o 11 de setembro e a Primavera Árabe. Democracias em crise. Na cultura, nosso maior desafio é o que se chama de shrinking spaces, ou seja, o aumento de tendências autoritárias que tentam cada vez mais restringir e controlar os espaços livres para atividades artísticas e intelectuais. Para nós, isso significa que temos de aprender como trabalhar melhor nesses lugares, onde estão os limites para decidir que não podemos mais trabalhar ali.
E então, desenvolver novas maneiras onde seja possível praticar a arte da troca e do encontro. 70 anos após a sua fundação, o Goethe não se vê mais como um exportador de cultura, mas como um networker, que quer fortalecer as sociedades civis e promover o intercâmbio transnacional. É disso que se trata esta exposição em Berlim, criada em colaboração com o Museu Hamburger Bahnhof e 5 institutos Goethe do Sudeste Asiático. A mostra faz parte do programa de aniversário do Instituto. O tema: que impacto o colonialismo e a construção de uma nação têm em nossas sociedades hoje? Nos perguntamos quais partes da história podem ter sido suprimidas para construir a narrativa de nossa comunidade atual e quais traumas ainda são latentes e não nos permitem viver juntos, felizes como gostaríamos. Por isso, muitos dos trabalhos falam da ameaça ao meio ambiente e de seus habitats naturais. O que acontece quando países criam ilhas artificiais para recuperar suas terras? Quais são as consequências disso para a natureza, a flora e a fauna? E para as comunidades locais? A sustentabilidade é um tema que nos preocupa cada vez mais. Por um lado, como aqui nesse caso, num projeto artístico, mas também como tema do nosso próprio instituto, para que a nossa atuação, nosso trabalho administrativo, nossas viagens, tudo seja realizado da forma mais sustentável possível. Todas as decisões importantes são tomadas em Munique, incluindo para quem o Instituto concede a medalha Goethe. Todos os anos são escolhidos 3 artistas de destaque. Mas isso você confere depois do intervalo. Camarote 21 de volta, hoje com um especial sobre os 70 anos do Instituto Goethe. Toshio Hosokawa é um dos 3 ganhadores da medalha Goethe de 2021. Ensaios para a mais nova obra do compositor japonês no Rudolfinum. A Orquestra Sinfônica da Rádio de Praga e seu dirigente Alexander Liebreich lutam por cada nuance de som. Nascido em Hiroshima em 1955, Hosokawa já escreveu óperas sobre desastres naturais e agora o concerto para violino Gênesis, a Criação. Sua música celebra a poesia do belo. Eu diria que é uma poesia sobre a beleza do efêmero. A capital japonesa, Tóquio. Toshio Hosokawa mora e trabalha aqui. Ensaios para uma obra sobre refugiados, com os meios de expressão do teatro japonês, No. Toshio Hosokawa é um construtor de pontes entre a tradição e o presente, entre a música do Oriente e do Ocidente. Eu tenho minhas raízes na música europeia, na alemã, bem como na música tradicional japonesa. Estudei as duas ao mesmo tempo e, a partir delas, criei meu próprio estilo. Se eu tivesse tentado desenvolver meu trabalho apenas com a música tradicional japonesa, não teria sido capaz de criar nada realmente novo. De volta ao Rudolfinum, em Praga, para os ensaios de Gênesis. A solista Veronika Eberle. Hosokawa dedicou a ela o concerto para violino. Ambos são muito amigos. Ele é um homem muito refinado, introspectivo e tímido, que de alguma forma também é irreverente. Eu o amo muito como personagem, como pessoa. É fácil vê-lo em sua música. A contemplação, o silêncio, a natureza que desempenha um papel muito importante no que ele faz.
Sutileza e potência. As composições de Hosokawa revelam suas próprias paisagens sonoras. Antes de qualquer coisa, eu amo a música. O mundo da música é extremamente complexo e não há nenhum lugar que seja o fim. Ele vai se expandindo sempre e há uma quantidade incrível de músicas maravilhosas. Acho que é por isso que continuo fazendo música. A música de Toshio Hosokawa transforma uma sala de concertos em um lugar de encontros globais. Aqui, sob a direção do maestro Kent Nagano, na estreia de Gênesis, na Elbphilharmonie de Hamburgo, as composições passeiam entre o Zen budismo e a vanguarda. Já para Wen Hui, outra ganhadora da medalha Goethe, o passado não passou. Seu tema central é a memória. O corpo é o centro de tudo para mim. Por meio dele, por meio da memória corporal, lembramos e refletimos a história e a sociedade, a nossa realidade, tudo o que vivenciamos. Wen Hui é pioneira no teatro de dança independente na China. Nos anos 90, ela fundou o primeiro coletivo de dança livre, o Living Dance Studio. Desde a Revolução Cultural Maoísta, a dança tem servido como meio de educação socialista coletiva. A própria Wen Hui vivenciou isso quando criança. Sua família enviava as chamadas danças da lealdade. Todas as famílias do nosso conjunto habitacional enviavam uma pessoa. A dança da lealdade era apresentada em frente às imagens do presidente Mao Tse-tung e do vice-presidente Lin Biao. Havia instruções que explicavam exatamente o que fazer naquele dia. Pequim. É aqui que Wen Hui mora e trabalha. Também foi aqui que ela estudou dança tradicional e coreografia na Academia Estadual de Dança na década de 80. Uma nova era começa para a dançarina nos anos 90. Ela vai para Nova York para estudar dança contemporânea. Na Europa, ela faz teatro e trabalha com a maior coreógrafa alemã da época, Pina Bausch. De repente, descobri tudo o que podemos fazer, que se pode dançar em qualquer lugar. Podemos dançar na rua, no metrô, na ponte ou no ônibus. Não precisa ser sempre um palco. De volta a Pequim em 1994, Wen Hui fundou o Living Dance Studio junto com o cineasta Wu Wenguang, o primeiro estúdio de dança independente da China. Novos temas, novos métodos, novo estilo. Naquela época não havia dançarinos independentes. Hui procura seus amigos e pergunta se eles querem se apresentar. As coreografias giram em torno do papel da mulher em uma China patriarcal. Tenho a impressão de que eu também internalizei esse pensamento patriarcal, mas essa percepção veio com o tempo. Depois dos 30, comecei a me dar conta disso. Mas como todo mundo interiorizou assim, na família, entre amigos, é muito difícil se livrar disso. Wen Hui confronta a história, tanto a pessoal quanto a de seu país. Nem todo mundo gosta disso. Muitos assuntos ainda são tabu por aqui e a interpretação oficial da história dificilmente é questionada. Tudo fica ainda mais subversivo quando a coreógrafa dá palco para pessoas que, em outras circunstâncias, não teriam voz. Na dança I Am 60, ela mistura seu próprio material documental com filmes antigos em que as mulheres se libertam do domínio dos homens.
Usar a memória para iluminar a sociedade. Wen Hui sabe que sozinha a Mandorinha não faz verão, mas com sua arte ela tenta mudar a visão de muitos sobre a história da China, e por isso ela foi homenageada com a medalha Goethe. Douala Camarões. É graças a ela que existe arte por aqui. Princesa Marilyn Douala Mangabell. Junto com a organização do LAT, ela leva a cultura para as comunidades mais carentes. Há anos, a princesa conecta artistas internacionais e associações locais e inicia debates, como na região de Nogpassi, onde um bebedouro se tornou ponto de encontro dos moradores. Por seu compromisso em unir as pessoas, a princesa Marilyn recebe a medalha Goethe como ativista de arte e embaixadora cultural. Precisamos de símbolos, de sinais. Precisamos de coisas que conectem as pessoas por meio de sua história comum. A história atual é a que nós estamos criando agora. Para moldar o presente de forma artística, foram criados nos últimos anos alguns espaços culturais alternativos. Um dos lugares favoritos da princesa Marilyn é o Somewhere, um espaço para escultores, pintores e artistas performáticos. Todos trabalham pela utopia de uma arte que pode mudar a sociedade, e isso é necessário. Nossa sociedade está dividida. Os conflitos entre os diferentes grupos são difíceis e violentos. É por isso que trabalhamos também com a cultura da memória, com o nosso patrimônio cultural, nas coisas que constituem a nossa identidade como camaronenses. Este ponto de ônibus também é arte. Ele presta homenagem à luta dos camarões pela liberdade e ainda oferece sombra aos vendedores ambulantes. Memórias da história num retrato icônico do bisavô de Marilyn. Todos aqui conhecem o rei Rodolfo Douala Mangabell como pioneiro nacionalista nos Camarões que conseguiu unir as pessoas. Uma nação só existe quando seu povo está unido, e ele foi o primeiro a entender isso. Em 2021, houve pela primeira vez uma exposição em Hamburgo, na Alemanha, sobre Rudolf e a história colonial de Douala. Essa história começa em 1884, quando comerciantes de Hamburgo redigem um contrato de proteção em nome do imperador. Eles garantem aos governantes locais a soberania sobre suas terras e estabelecem assim uma nova fonte de prosperidade para eles mesmos. Hamburgo tem um papel muito importante se olharmos para a história de Rudolf Douala Mangabell, mas também especificamente para a história colonial teuto-camaronesa. Havia um grande interesse dos estabelecimentos comerciais de Hamburgo em adentrar no colonialismo a fim de garantir recursos e o acesso aos recursos. Grande parte da riqueza existente hoje se baseia nessas relações coloniais, e a avaliação crítica dessa relação é de grande relevância. Rudolf frequenta a escola no sul da Alemanha, depois estuda direito em Bonn e cumpre com seus deveres como um cidadão alemão. Mas os alemães quebram seu próprio acordo. Nesse ínterim, Rudolf se torna rei e luta com meios legais. Ele incita uma petição de protesto que chega ao Reichstag e acaba sendo enforcado por isso. A exposição em Hamburgo é importante e simbólica, especialmente para a bisneta de Rudolf. Hamburg is the basis of colonialism in Cameroon, let's say. Hamburgo é a raiz do colonialismo nos Camarões. E se alguém quiser reparar algo, precisa começar na origem do horror. Mas eu diria que estamos no caminho para isso. Em agosto de 2021, o hino do Mangabell foi cantado em Hamburgo. A princesa Marilyn e seu irmão Jan Ives, atual rei do Mangabell, visitam a exposição sobre seu bisavô. Numa visita diplomática, eles buscam uma parceria entre Douala e Hamburgo e procuram, assim, superar os obstáculos históricos.
Não sei se podemos sanar alguma coisa, mas eles são interlocutores importantes. Também para nos lembrar que, às vezes, as perspectivas de uma diáspora sobre as questões pós-coloniais nem sempre são idênticas às dos próprios países. Ajuda muito ir às sociedades envolvidas para conduzir esse diálogo. Para isso, você precisa de parceiros. E se eles forem tão afetuosos quanto a princesa Marilyn, isso é um presente. De volta aos Camarões, a princesa recebe a medalha Goethe. O prêmio simboliza a diversidade cultural e diálogo vivo, exatamente o que o Goethe Institut quer representar com suas 158 filiais em todo o mundo. Estou muito impressionada. É uma ótima escolha para dar uma medalha Goethe, especialmente por ocasião dos 60 anos do Instituto nos Camarões e dos 70 anos do Goethe no mundo. Finalmente, no Quartier Mozart, o novo hotspot cultural em Yaoundé. Uma exposição sobre uma utopia africana inspirada na rica história do país. A visita de Carola Lentz é destaque. A nova presidente do Goethe Institut está muito interessada no diálogo com os jovens artistas, um bom sinal para o futuro. O programa de hoje fica por aqui. Até semana que vem.